A personagem principal, Estelle, era filha ilegítima de um duque, e por isso nasceu plebeia sem quaisquer direitos nobres, tendo crescido nas ruas. No entanto, tornou-se uma arqueira de luz num mundo tão negro ao despertar um poder divino sem igual no império, e por isso o duque conseguiu aumentar a sua influência na sociedade. A personagem principal era constantemente aconselhada a não causar problemas desnecessários e a comportar-se bem, e também que ela simplesmente não aparecia na sociedade nobre à frente das pessoas, pois poderia prejudicar a reputação da família. Mas a rapariga admitiu a si própria que estava habituada a isso, por isso não a incomodava, pois a sua principal tarefa era vigiar a luz e controlar o seu poder divino. Bem, depois de lhe ter batido outra vez, a irmã começou a gritar que a rapariga ia para a alimentação dos animais e não percebia como é que uma rapariga daquelas podia aparecer nesta casa. Depois disso, a personagem principal curvada disse que agia como se fosse pelo menos um pouco importante, e aparentemente era porque toda a gente à sua volta a elogiava e chamava-lhe santa, e por isso ela decidiu que valia alguma coisa neste mundo. Mas a rapariga só pensava no facto de que tinha a certeza de que, se esforçasse o suficiente, um dia a sua família a aceitaria. E suportava todos os dias os seus olhares maldosos, cheios de nojo, e esteve várias vezes à beira da morte, mas continuava a rezar para que um dia os seus familiares mudassem de atitude para com ela. E foi com esta fé cega que a rapariga viveu durante muitos anos. Como resultado, as pessoas começaram a amar e a respeitar a rapariga, chamando-lhe constantemente santa e admirando a sua generosidade, porque ela era realmente um exemplo de luz divina. A irmã, sorrindo, dirigiu-se a ela pelo nome e disse que tinha sido um pouco rude há pouco. Por isso, esperava que a rapariga continuasse a ser sua irmã e não se ofendesse com elas. Então, pediu olhando para a protagonista, que esquecesse tudo o que as tinha unido antes. Estelle não sabia se o pedido de desculpas da irmã era sincero, mas era o suficiente para ela perdoar. Conclusão. Passado algum tempo, apaixonou-se por um jovem que lhe jurou amor eterno e quis loucamente ser seu noivo. E então a protagonista pensou que talvez tivesse recebido uma recompensa semelhante pela sua paciência. E no momento em que a sua família começou a tratá-la melhor, e ela também ganhou o amor do seu noivo. A rapariga considerava-se a mais feliz de todo o império, mas a felicidade acabou por durar pouco. Assim, passado algum tempo, a rapariga viu-se acorrentada a um poste e agitada. Olhando para os seus familiares com lágrimas nos olhos, não compreendia por que é que lhe faziam aquilo, e disse que era tudo um mal-entendido, e pediu ajuda à irmã. Mas a irmã apenas perguntou com má vontade como é que a rapariga se atrevia a chamar-lhe irmã, e a rapariga, que ela considerava sua amiga, apenas se riu e disse a Fiandra que devia ser muito difícil ter uma irmã rude e de origem mais humilde. Mas, nesse momento, um olho enorme apareceu no céu e perscrutou a multidão. Se as pessoas iam oferecer-lhe um sacrifício. E então, para choque do protagonista, Fiandra gritou que queriam dar a sua vida em troca de um contrato. A rapariga gritou e tentou libertar-se para evitar tal envolvimento. E nesse momento, reparou ao longe no seu noivo, que olhava indiferente para aquele quadro. Ela, ainda a soluçar, chamou-o e pediu-lhe que a salvasse, mas ele acabou por se virar e ir embora, completamente desinteressado do que estava a acontecer. Nesse momento, as mãos do diabo estendem-se para a rapariga, e dirigindo-se aos familiares da protagonista, afirma que as pessoas são mesmo como as sombras do diabo, que se traem facilmente e que só pensam nelas próprias. Mas depois de olhar cuidadosamente e com alguma ternura para a protagonista, o demônio disse que, desde o início dos tempos, nunca tinha encontrado uma alma tão pura e, por isso, disse que, por um sacrifício tão raro, estava pronto a realizar todos os desejos. E parece que aqueles que estavam dispostos a sacrificar o protagonista estavam loucamente felizes com tal coisa, e no final, concluíram os contratos. No final, o diabo levou-a para o seu palácio da Dina, onde voou alegremente sobre ela, sorriu-lhe e dirigiu-se à protagonista como a doce e querida Estela. Depois, olhou-a cuidadosamente e disse-lhe que podiam parar, porque era uma pena, já que tinham passado 600 anos desde o sacrifício, e ele devia ter cuidado muito melhor da protagonista durante esse tempo.
Mas ela só olhava para o diabo e perguntava-lhe o que é que ele estava a fazer, e ele, vendo a cara de preocupação da rapariga, disse que, na verdade, a alma dela já tinha sido destruída e que, por isso, iria morrer em breve. Depois disse que as almas dos criminosos são torturadas na Dina durante 10.000 anos, mas parece que lhe deram demasiada atenção. O demônio sorriu e disse que, apesar da sua força e pureza, a sua alma tinha se esgotado em apenas 600 anos, o que era realmente muito vergonhoso para a média. Nesta altura, a rapariga só perguntava com entusiasmo: será que ela vai morrer em breve? O demônio só libertou a sua verdadeira alma e disse que, apesar de estar envergonhado, não queria deixar a rapariga partir porque, afinal, nunca mais veria uma alma tão pura. Então, quando a sua alma foi libertada, ela brilhou loucamente e o diabo olhou para ela e disse-lhe que, mesmo depois de toda a tortura, a sua alma permanecia, ainda tão radiante como sempre. E depois, olhando com admiração para esta alma, disse que não percebia o que fazer e como poderia apagar esta luz. Mas depois, com um sorriso maroto, disse que tinha uma opção. E então voou até a rapariga e disse-lhe que enquanto uma alma tão inocente como a dela sofria na Dina, os seus inimigos continuavam com as suas vidas felizes, e perguntou se a rapariga gostaria de ver isso. Depois disso, as imagens flutuaram, onde todos os seus inimigos estavam loucamente felizes, e ao ver isso, a personagem principal ficou literalmente chocada. Depois disso, o demônio disse que todas essas pessoas receberam felicidade em troca da vida da rapariga. Depois, mostrou-lhe outra fotografia de um homem e uma rapariga, e o demônio perguntou. O demônio perguntou-lhe se não era o homem que tinha sido seu noivo, pois parecia muito feliz e estava a preparar tudo para o casamento, e a sua noiva era a amiga de Estélia. Depois, mostrou-lhe a irmã e ofereceu-se para olhar para Fiandra, informando-a que ela tinha tido um casamento luxuoso logo após ter sido escolhida como a próxima santa, e disse que a rapariga precisava de ver tudo o melhor possível e perceber que aquelas pessoas tinham recebido a felicidade familiar, que a rapariga tanto desejara na sua vida. E então, ele perguntou-lhe o que ela pensava sobre isso, porque ninguém se importava realmente com o sofrimento que ela estava a passar. Mas nesse momento, a protagonista apenas gritou com raiva e pediu-lhe para parar, e o diabo parece estar loucamente satisfeito com tal reação, e então aproximou-se e perguntou se a protagonista gostaria de se vingar, e disse que a mandaria para os momentos mais felizes dessas pessoas para se vingar, e isso soa muito bem. Mas a rapariga só se perguntava por que é que ele faria uma coisa dessas. E o demônio girava calmamente em torno de Stelle e dizia que tudo era bastante simples, porque todos eles queriam que a luz da sua alma se apagasse para sempre. E por isso, ela tinha de esmagar os seus inimigos e fazê-los sofrer. Afinal, ela iria morrer de qualquer maneira, e por isso podia pelo menos nos seus últimos momentos fazer o que queria. Depois disso, o diabo, sorrindo astutamente, disse que provavelmente seria difícil para a rapariga recusar tal oferta, e disse-lhe que era melhor concordar, e pediu-lhe que continuasse a querer uma vingança tão doce. Neste momento, a protagonista, com um sorriso que olhava para o demônio, disse que o queria mesmo, e que para além da simples vingança, queria dor, a morte destas pessoas, gritos desesperados. Nesse momento, o diabo voou alegremente e começou a circular perto de Stella. Depois, olhando-a com atenção, disse que lhe daria a bênção do diabo e que todos os seus desejos seriam realizados. Depois disse à rapariga que era realmente incrível que a santa tivesse conseguido obter a bênção do diabo e disse que, quando ela abrisse os olhos, encontraria o seu presente especial, e esse presente seria o mais desejado. No mundo em que a protagonista vivia, o poder do grande império estava dividido entre a família imperial e os 6 duques. E os 6 duques recebiam óleos preciosos para simbolizar cada família. A família mais poderosa do império era a família Garnet, que simbolizava o poder. O símbolo da boa saúde era transportado pela família Daimon e era também chamado prosperidade. Os representantes de Deus e da religião eram a família Emerald, que era considerada uma bênção. O poder da justiça cabia à família da Safira, que simbolizava o entusiasmo. Os magos controladores eram os ametistas, ou o que eles chamavam de abismo. Tinham a confiança dos anjos e eram também os guardiões da lei.
esta família também era chamada de família brilhante, e o poder dos 6 duques era mais forte do que até mesmo a família imperial. Mas havia aqueles que mais cobiçavam esse poder, e a sua ganância miserável levou-os ao diabo. E no final, a alma mais nobre de Santa Estela foi sacrificada à sua ganância, mas a protagonista, mesmo durante a sua vida, não viveu bem, pois o tratamento que lhe foi dado naquela família foi realmente terrível. E foi uma época insanamente difícil viver ali. Até 100 anos antes do sacrifício, a sua irmã gozava com ela de todas as formas possíveis, e depois de atirar a rapariga para o chão, olhava para ela com ar de gozo, e apenas a informava de que tais posturas lhe convinham tanto quanto possível. Era Fiandra. Depois disso, a rapariga pisou o braço da protagonista, não permitindo que ela se levantasse do seu lugar. Nesse momento, Marriott Damon olhou para ela e riu-se, perguntando se Fiandra achava piada ao facto de a irmã parecer tão vulgar, mesmo com vestidos caros, porque era provavelmente o caso quando a origem podia realmente decidir tudo. Mas a protagonista apenas baixou a cabeça em silêncio perante tal insulto e decidiu aguentar. E depois, o Marriott Damon surpreendido perguntou a Fiandra: por que é que, independentemente do que fizessem, a rapariga não reagia? Afinal de contas, ela estava literalmente a arrepiar-se com a força da protagonista, mas Fiandra, loucamente infeliz a olhar para a irmã, disse que não compreendia de todo como é que uma criatura como a irmã podia tornar-se no maior império sagrado. Depois virou-se e chamou a rapariga para a seguir, dizendo que não tinham nada para fazer aqui, pois era inútil falar com a protagonista, e que era apenas uma perda de tempo. Quando a rapariga ficou sozinha depois de tal abuso, pensou no facto de estar sempre rodeada de mentiras, porque não tinha qualquer amor ou afeto do Duque Esmeralda, o seu pai. Toda a gente à sua volta lhe chamava a nobre santa e a estrela brilhante. Mas isso nunca foi verdade, pois até para a sua própria família, ela não passava de uma plebeia e de uma ladra que roubou a bênção de Esmeralda. Mas a protagonista, apesar de toda a sua vida triste e sofrida, tinha uma pessoa que estava do seu lado. Uma criança, que a protagonista conheceu por acaso. Depois disso, conseguiram tornar-se amigas. Então, a rapariga, como de costume, foi ao jardim e pensou que gostaria de conhecer o rapaz, pois ficaria muito triste se Usen Peridot se fosse embora. Usen Peridot era a única sucessora dos anjos, e o herdeiro ducal tinha de liderar o ritual de despertar do sangue. E devido a um incidente durante o ritual, ele teve de sair para fazer o teste. Mas, de repente, distraindo-a dos seus pensamentos, um rapazinho apareceu à sua frente, olhando para ela com os seus olhos de ouro puro. Quando a rapariga o viu, começou imediatamente a olhar para ele com espanto, e depois de olhar para ele, perguntou-lhe se os preparativos para a partida tinham sido concluídos. Mas ele apenas disse calmamente que o seu julgamento começaria amanhã. Nessa altura, a protagonista anunciou tristemente que se tinha apercebido de que ele teria de partir em breve. O rapaz aceitou-o de imediato, com grande apreensão, e começou a olhar para ele, e a protagonista, ao ver esta cara, pensou que, aparentemente, o rapaz não gostava muito do que lá estava. Mas depois, quando o tirou para fora, o protagonista só olhava para Usen Peridot e pedia-lhe desculpa por não poder agradar-lhe, porque queria preparar-lhe o seu chocolate preferido antes de partir. Mas ele apenas sorriu alegremente e depois disse à protagonista que estava tudo bem, porque o que quer que ela lhe desse seria de certeza delicioso. Estelle sorriu alegremente quando ouviu isto e disse ao rapaz que ele era muito giro e que estava contente por poder agradar-lhe. Mas, nesse momento, o seu diálogo foi interrompido por uma criada excitada, que correu para o jovem cavalheiro e lhe disse que ele tinha fugido outra vez. Embora tivesse de se preparar para a estrada, apenas olhou para a criada e perguntou-lhe infeliz: por que é que estavam com tanta pressa, se ele nem sequer tinha tido tempo de falar com Santa Estela? Nesse momento, a rapariga, apercebendo-se de que Usen Peridot não queria ir embora, olhou para ele e disse-lhe com um sorriso que se encontrariam de certeza daqui a 100 anos. Depois, olhando para a cara um pouco envergonhada dele, disse-lhe que, quando chegasse, lhe compraria o seu chocolate preferido. Mas, nesse momento, a rapariga agarrou-o pelo braço e levou-o para longe, informando-o de que tinham mesmo de se despachar e perguntando-lhe por que é que ele tinha voltado a fugir. Mas isso não pareceu incomodá-lo de todo,
Por isso virou-se para a rapariga uma última vez, acenou-lhe e disse-lhe que voltaria inteiro e que ela teria de cumprir a sua parte da promessa. Naquele momento, a rapariga não fazia ideia de que, naquele dia, a despedida que tinham feito um do outro seria a última da sua vida. No final, a protagonista rezou por Jusem Peridotto mais do que uma vez e desejou que tudo corresse bem e que ele fosse feliz. Naquela altura, Stelle não fazia ideia de que, afinal, naquele dia tinha descido ao inferno e que a sua vida terminaria assim por causa das ambições desconhecidas de outra pessoa. Refletindo sobre o seu passado, a protagonista apenas afirmou que era insanamente estúpida e ingênua, e que era uma tolice acreditar que um dia algo iria mudar, e que era por causa da sua bondade que se encontrava numa posição terrível. E depois a protagonista, lembrando-se de tudo o que aconteceu, não compreendia de todo como é que isso lhe podia acontecer, como é que a sua família a podia trair, e também o seu noivo, que a abandonou na primeira oportunidade para ficar com outra. E o demônio, que por mais que a atormentasse, ainda lhe oferecia a oportunidade de se vingar para que ela pudesse cumprir a vingança. E então, a protagonista pensou que tinha absolutamente de se vingar. Para se vingar de todos aqueles que lhe causaram sofrimento, a protagonista tem de levar a cabo a vingança mais terrível e implacável do mundo. Nesse momento, a rapariga de olhos escarlates acordou, e não sabia onde estava, e não conseguia perceber por que é que todo o seu corpo não obedecia e não se apercebia onde estava. Depois, as memórias entraram-lhe na cabeça com o seu cavalo loucamente assustado que a atirou da carruagem, e então a rapariga apercebeu-se de que era suposto voltar para a mansão depois do seu encontro com o príncipe herdeiro, mas algo tinha corrido mal. Mas, nesse momento, foi apanhada de surpresa por uma voz insanamente familiar, que dizia que eles estavam loucos. Já lá vai muito tempo. A rapariga estremeceu imediatamente. Não percebo. Será que aquela voz era mesmo de Stella? E depois olhou para cima e literalmente soluçou, não acreditando no que estava a ver, e disse que era simplesmente impossível porque lhe tinham dito antes que a Stelle tinha morrido há muito tempo. Mas o protagonista apenas a olhava com desprezo e perguntava-se: será que ela pensava mesmo que estava morta? Depois, pergunta-lhe como é que é ver um morto-vivo. Mas a nobre agitada só gritava com Stella e perguntava-se como é que uma santa como ela podia usar magia negra, uma vez que era proibida. E depois, com raiva, perguntou-lhe para onde a tinha enviado e onde estavam agora. Mas a protagonista estava claramente descontente com o comportamento da rapariga. Por isso sorriu maliciosamente e disse-lhe que a rapariga. Aparentemente, ela ainda não tinha percebido a sua situação e onde se encontrava. Depois disso, aplicou magia negra na rapariga, e como consequência dessa magia, começaram a espalhar-se espigões por todo o seu corpo, envolvendo-a e perfurando a sua pele. E flores desabrocharam nos seus braços, pescoço e rosto, o que significava a aplicação de magia. Olhando para tudo aquilo, a rapariga não fazia a mínima ideia do que lhe estava a acontecer, e por isso limitou-se a olhar com surpresa. Tudo à sua volta. Mas, no momento seguinte, a protagonista terminou o seu feitiço, e por causa disso, a rapariga gritou de horror e ordenou à protagonista que parasse, e depois, com as mãos a tremer, perguntou-lhe por que é que ela lhe estava a fazer aquilo, e o que é que ela lhe tinha feito. Olhando para esta imagem, Stelle só se sentia desagradada, pensando no facto de Aurenia Garnett, a filha do duque, fingir constantemente estar do seu lado e ser como uma irmã mais nova para ela, mas ao fazê-lo, traiu-a. Nesse momento, o diabo aproximou-se dela e, com um sorriso, perguntou-lhe se podia ficar com a sua alma. Afinal, o diabo queria levar esta rapariga ao desespero. Depois disso, o diabo virou-se para a rapariga assustada e informou-a de que o diabo que destrói as almas caídas estava à sua espera há muito tempo e que era a altura de pagar pelos seus pecados. E nesse momento, a rapariga excitada não conseguiu pensar em nada melhor para fazer do que agarrar a protagonista pelo vestido. Se a protagonista queria mesmo entregar a sua alma ao diabo. Depois, pediu-lhe desculpa por ter feito aquilo e admitiu que estava enganada. Ao ver o seu rosto assustado, o protagonista pergunta com desprezo: estava assustada agora? E depois disse-lhe calmamente que tinha ido para o inferno por causa da sua insignificância e que lá tinha passado 600 anos de tormento. Depois, usando a sua magia,
Perguntou se a rapariga achava que ela também devia sentir a sua dor por a ter traído. No final, a magia era insanamente forte e separava literalmente a alma do corpo, pelo que, com lágrimas nos olhos, Aurenia ardeu devido à dor imensa. A rapariga gritava a plenos pulmões. Olhando para a sua dor, Estelle explicou-lhe calmamente o que se passava realmente na Gina e disse que os demônios que lá estão gozam com as pessoas como se fossem os seus brinquedos. É suposto eles vigiarem as almas despedaçadas. Depois disso, a protagonista pergunta, com um sorriso, se a rapariga consegue imaginar a dor por que passou, mas continua a implorar desesperadamente para ser salva. E nesse momento chocante para Aurélia, a própria Estelle concordou. Ela estava apenas entusiasmada, levantando-se do seu lugar e perguntando se estava realmente pronta para ajudar. Depois, em lágrimas, disse que acreditava que Estelle era tão bondosa como outrora e disse que lhe ficaria sempre a dever um favor que nunca esqueceria. Mas, depois de lhe ter dado esperança, Estelle também lhe a retirou rapidamente e só de má vontade perguntou a Aurenia Garnet de que é que ela estava a falar. No momento seguinte, as mãos do demônio começaram a agarrar a rapariga por todo o lado para a levarem para o mundo dos mortos, e no último momento, quando envolveram todo o seu corpo, Aurora Garnet apenas olhou com entusiasmo para a protagonista e perguntou por que é que a rapariga a tinha enganado e do que se tratava. Mas ela apenas se virou calmamente e disse que seria justo que ela passasse pela mesma dor que tinha experimentado antes. Quando o seu cabelo escureceu, os seus olhos ficaram vermelhos e ela tornou-se uma réplica exata de Aurélia Garnet. E com um sorriso, virou-se para ela e disse-lhe que lhe emprestaria o seu corpo até lá e aconselhou-a a vigiar as suas ações a partir da Gina. Finalmente, a manhã chegou e abriu os olhos da protagonista, que agora era Aurenia, e ainda não se conseguia habituar ao facto de ser uma pessoa diferente. Afinal, lembrava-se que já tinham passado 3 anos desde que tinha sido sacrificada, e a sua morte explica que ela levou a tortura para derrotar as trevas. Sentou-se no sofá e pensou no facto de que o estatuto dos 6 duques não tinha mudado, e ninguém tinha descoberto a verdade porque ninguém se importava, e então apercebeu-se que só havia uma razão para o seu sucesso. Esta rapariga era a filha mais nova do Duque de Garnet. Era a filha mais nova do Duque de Garnet, a família mais poderosa do Império, e ninguém se atreveria a tratá-la mal, e ninguém esperava nada dela, porque Aurenia Garnet era exatamente uma filha assim. Depois, pensou que era o momento certo para se vingar. Como resultado, a rapariga estava agora numa refeição. Com a sua família, a empregada entusiasmada deixou cair acidentalmente o prato que devia pôr na mesa, e depois, o seu primo Garnet, descontente, olhou para ela e perguntou-se quantas vezes é que isso voltaria a acontecer. Depois disso, disse ao pai que esta rapariga faz sempre isto, e está sempre a partir e a entornar tudo quando traz a comida. Mas o pai disse calmamente que devia ter sido um acidente e pediu ao filho para não fazer barulho à mesa. O pai só disse calmamente que devia ter sido um acidente e pediu ao filho para não fazer barulho à mesa. Nessa altura, o protagonista olha para ele com atenção e pergunta-se: como é que a verdadeira Aurélia Garnet deveria ter reagido naquele momento? Não sabia o que dizer perante o erro da criada. Depois, olhou atentamente para o primo. Pensou que Hamilton era o seu primo, e, animada, olhou para ele e interrogou-se. Será que ele tinha mesmo um feitio tão terrível? Mas, nesse momento, o tio olhou para ela com atenção e perguntou-lhe se estava bem e se tinha dores de cabeça depois do acidente. Mas ela sorriu calmamente e disse que estava muito bem e que já tinha recuperado totalmente. Mas, no momento seguinte, para seu grande choque, viu a carta de adivinhação que estava pendurada por cima da criada e pensou que era o poder do demônio de prever o futuro. E as cartas sugeriam uma tragédia que se aproximava. E então, bebendo calmamente o seu chá, a rapariga pensou que talvez algo de mal estivesse prestes a acontecer e pensou se deveria aproveitar a oportunidade. A empregada acabou por pedir desculpa em lágrimas a Hamilton à noite e admitiu a sua culpa por ter derramado tudo a toda hora e estar literalmente pronta. Mas parece que o homem não se intimidou e continuou a bater-lhe, transferindo a sua raiva para ela. A rapariga, ainda a chorar, pediu-lhe que tivesse piedade. Afinal, ela não queria discutir com ele de forma alguma. Mas as suas mãos estavam escorregadias e o prato escorregou, e ela estava pronta a jurar pela sua vida que não estava a mentir.
Mas o jovem descontente apenas lhe agarrou no cabelo para a informar que todos os plebeus eram assim e que não lhe ia perdoar tão facilmente. Mas, nesse momento, desviou o olhar para algures ao longe e pareceu genuinamente surpreendido, porque a protagonista apareceu diante dele, e então o tipo olhou para ela com entusiasmo e perguntou-lhe o que estava a fazer aqui, e pediu-lhe para se ir embora. Mas ela calmamente disse que não gostava absolutamente nada do que via, e por isso não tencionava ir embora. Depois, por magia, informou-me que queria ficar aqui a ver e a decidir o que fazer com a sua querida prima. Como resultado, momentos depois, a empregada entusiasmada viu as videiras espinhosas entrançarem todo o corpo de Hamilton e estrangulá-lo, enquanto ele, chorando, tentava arrancá-las, e implorou à rapariga que parasse. Mas ela nem sequer parecia pensar nisso e limitava-se a olhar para o jovem com desprezo, pensando que provavelmente tinha exagerado. Apesar de, para Dina, tal atitude ainda ser bastante branda, ela achava que devia ter mais cuidado a partir de agora, pois afinal estava no mundo normal. Mas, nesse momento, a rapariga aproximou-se dele, e o entusiasmado Hamilton perguntou-lhe quem ela era realmente. E ela olhou para a cara horrorizada dele, e disse-lhe que era a mesma Aurenia. Mas, graças a este poder, ela tinha sobrevivido recentemente a uma morte próxima, e agora estava pronta a dar duas opções ao irmão. A primeira era morrer, e ir para o inferno, mas havia um. E a segunda era tornar-se seu escravo. Perguntou-lhe o que escolheria. Depois, olhando para a cara de choque dele, disse-lhe que o Hamilton teria de decidir muito mais cedo, porque podia desaparecer misteriosamente, ou continuar a viver, mas continuar a ser escravo dela. Depois, levantando-se do seu lugar, informou-a de que a decisão era dele, e ela esperou freneticamente que ele admitisse os seus erros e aceitasse o seu castigo. Mas, nesse momento, ele agarrou-a pela bainha do vestido e disse-lhe que compreendia perfeitamente. Depois, gritou que iria ter com o pai, que se ajoelharia e que assumiria a responsabilidade por tudo. Mas a protagonista só olhava para ele infeliz e perguntava-se do que é que ele estava a falar, porque ela dizia que o estava a aconselhar a morrer e que ele não tinha o direito de contar a ninguém. Depois, fez uma pequena incisão na palma da mão e disse-lhe que, se estava tão ansioso por continuar a sua vida inútil, devia beber o sangue dela, e assim tornar-se-ia escravo, e ficaria escravo para sempre. Mas ela avisou-o e disse-lhe para pensar no assunto o melhor que pudesse. Mas parece que Hamilton nem sequer ia ponderar, e no momento seguinte encostou a cara ao chão para lamber o sangue que o protagonista tinha derramado, e olhando para esta imagem desagradável, a rapariga pensou no facto de o tipo ser mesmo insanamente patético. Mas depois de passar calmamente por ele, informou-o de que, agora que ele tinha bebido o sangue dela, o contrato estava concluído. Depois, aproximando-se dele e levantando o seu rosto para si, disse-lhe que, a partir deste momento, a alma do Hamilton pertencerá para sempre a ela, após o que o rapaz começou a gritar com uma força insana, pois nesse momento o seu corpo foi trespassado pela dor, causada pela magia negra da personagem principal. Passado algum tempo, dois homens estranhos caminhavam no local onde o protagonista tinha estado anteriormente com Hamilton, e o homem, olhando para o chão por baixo de si, relatou que sentia uma escuridão desconhecida para ele, e tinha a certeza de que uma escuridão espreitava nas proximidades. Depois de olhar atentamente para o local para onde o homem apontava, o seu assistente disse que não sentia qualquer escuridão. Depois, examinando o jovem, perguntou-lhe se era possível que ele tivesse sentido algo de errado. Embora fosse até estranho, este rapaz era a estrela da família, o juiz supremo do Império Yusen Peridot. Naquele momento, tirando os óculos para os limpar, Yusen Peridot disse que tinha acabado de se enganar, ou que a escuridão era tão forte que ele simplesmente não a conseguia sentir. Mas então, o jovem entusiasmado, olhando para o rosto de Yusen Peridot, perguntou: se há realmente alguma coisa neste mundo que possa ter uma magia negra tão forte? Ele disse calmamente que estava enganado e que, provavelmente devido ao estresse, se tinha tornado demasiado suscetível. Mas depois um assistente agitado perguntou: será que isto tem a ver com um incidente ocorrido há 3 anos e ele ainda se culpa por esse incidente? Mas um Yusen Peridot, preocupado, apenas se perguntava se ele poderia ter se esquecido disso, e depois, com tristeza, baixou os olhos
e disse que a rapariga tinha morrido daquela maneira e que isso era simplesmente imperdoável. Mas olhando para o seu rosto perturbado, o assistente disse que não tinha culpa nenhuma, pois não podia ter evitado a morte da santa. Mas o homem só se lembra do passado que os ligava e diz que o seu assistente não faz ideia de como sentiu a falta dela, porque a observou de longe e se conteve durante 10 anos. Ao ouvir isso, ele pareceu perceber imediatamente que, na verdade, Yusen Peridot estava apenas apaixonado por essa rapariga, mas depois impediu-o de fazer comentários desnecessários e disse que eles ainda não sabiam o que se estava a passar e que, por isso, deviam ter mais cuidado no futuro. Portanto, se ele não estivesse mesmo enganado, então viria a pior catástrofe, que só tinha acontecido antes no inferno. Então, o jovem entusiasmado olhou para ele e perguntou o que fariam se os seus receios se confirmassem, mas Yusen Peridot apenas hesitou um pouco. E depois, com um olhar determinado para o seu assistente, disse que, nesse caso, teria de lidar com a situação e arriscar tudo. Mas, no momento seguinte, algo o distraiu, e ele viu um pequeno pedaço de pano espalhado pelo local, e, pegando nele, Yusen Peridot começou a examinar o pano, tentando perceber como é que ele tinha ido parar ali. Por fim, era de manhã, e a empregada estava ali. Ajudara a rapariga a arranjar-se e informou-a de que o seu cabelo estava finalmente bem arranjado e que agora só tinham de escolher a roupa. Mas a protagonista apenas sorriu e disse à empregada que não sabia qual escolher hoje e perguntou-lhe se a podia ajudar. A rapariga apenas concordou alegremente e depois virou imediatamente costas e foi-se embora. Mas no momento seguinte, foi abordada por uma das criadas entusiasmadas, que lhe perguntou por que é que a rapariga se estava a comportar de forma tão estranha. Mas ela apenas olhou loucamente surpreendida, e depois a criada explicou que a patroa que estava a servir não era uma pessoa muito simpática, mas a criada garantiu à colega que não havia problema, pois tinha a certeza de que por dentro, Aurania Garnet era realmente muito simpática. E relatou que, certamente, a patroa tinha mudado muito. Então a protagonista, que tinha ouvido perfeitamente toda a conversa, pensou em como estava loucamente nervosa por estar a fazer algo assim pela primeira vez. Mas até agora, tudo estava a correr bem. E depois, lembrando-se da noite passada, pensou que ia começar a limpar a memória, mas viu a sinceridade no rosto da criada, que gritava o seu desejo de a servir. E depois guardou a memória da gratidão que sentiu para com a protagonista por a ter salvo. Eventualmente, mais um pouco. Passado algum tempo, a protagonista encontra-se na sala de jantar e pensa no facto de que finalmente chegou a hora do jantar do duque e que hoje terá de matar toda aquela família. Mas, de repente, um criado correu para ela, entusiasmado, e informou-a de que o visconde tinha regressado do reino. A protagonista apenas sorriu e disse que, nesse caso, deviam. Preparem-se e têm de ir cumprimentar o pai dela. Por fim, enquanto caminhavam em direção a ela, a criada, excitada e sem jeito, perguntou por que é que ela tinha decidido tão subitamente ir ver o pai e se estava tudo bem, mas a protagonista só queria saber o que era, porque o visconde e Aurania Garnet tinham uma relação tensa e não havia entre eles uma forte ligação pai-filha, e pelo contrário, no passado, Aurania Garnet culpava constantemente o pai pela morte da sua própria mãe. E eram essas as alturas em que a rapariga lhe mostrava pelo menos um pouco dos seus verdadeiros sentimentos, e no momento em que a ouvia, Estelle chegou a pensar que tinha encontrado uma forma de os reconciliar. Mas agora o pai desta rapariga era apenas mais um peão no seu jogo, que ela usaria imediatamente para a sua rápida vitória sobre os seus inimigos. Conclusão. Passado algum tempo, aproximaram-se da casa onde vivia o pai de Aurania Garnet, e um criado surpreendido perguntou-lhe por que tinham vindo tão de repente e o que tinha acontecido. Pediu ao criado que lhe dissesse que tinha vindo, mas este apenas perguntou entusiasmado sobre o que é que ela queria falar com ele. Aurania Garnet parecia loucamente desagradada com tal pergunta. Por isso, olhou com raiva para o criado que tinha à sua frente e disse-lhe que o seu pai tinha regressado e que ela, como sua filha, devia cumprimentá-lo. E perguntou-se se o criado achava que isso era suficientemente óbvio. Depois de uma curta caminhada pelos longos corredores da sua propriedade, um senhor bateu à porta e disse que a sua filha tinha vindo falar com ele. E então, o homem, ajeitando o laço para ficar mais bonito, disse ao criado que podia deixar entrar a sua filha. Era Henrique, o diplomata da família Garnet. Ao vê-lo,
A protagonista pensou que este homem era loucamente parecido com a Vrenya Garnet, mas a diferença entre eles estava apenas numa coisa. Em comparação com a rapariga, a alma deste homem era honesta, e por isso brilhava loucamente, e ela viu-o perfeitamente. Depois, olhando para o seu rosto confiante, pensou que teria pena de usar um homem assim. Mas, de repente, uma pergunta veio dele para a protagonista. O homem perguntou-lhe o que é que ela tinha esquecido nesta casa. O homem perguntou-lhe o que é que ela estava a fazer nesta casa, e ela ficou bastante chocada com a pergunta, após o que fez uma vênia e disse que tinha vindo dizer olá, e ele perguntou-lhe com entusiasmo. Mas a protagonista apenas baixou o olhar com entusiasmo e confirmou o seu palpite. Depois disso, ela disse que, enquanto o pai estava fora, estava a pensar nos seus erros e pediu desculpa por o ter deixado preocupado. Ele só olhou com confiança para a rapariga à sua frente e informou-a de que tinha a certeza de que ela não tinha vindo aqui só para pedir desculpa e perguntou-lhe o que é que ela precisava. Ela pensou no assunto e depois disse que hoje queria despedir-se do avô pela última vez, porque não sabia quando é que ele ia morrer, e por isso queria pedir-lhe desculpa por tudo o que tinha acontecido. O pai pensou um pouco e informou que, se a filha o desejava mesmo, era melhor perguntar primeiro ao tio para obter a sua autorização. No fim, passado algum tempo, foram ter com o tio de Garnet, e o homem alegre olhou para a protagonista e para o pai dela, e disse que já não os via há muito tempo, e que o filho Hamilton, que estava atrás dele, parecia assustado quando viu a rapariga. Nessa altura, a protagonista sorriu docemente e disse que eles eram mesmo malucos. O homem apenas disse que cada vez que via a rapariga, ela estava cada vez melhor. Depois disse que, se as coisas continuassem assim, em breve ela se tornaria a rapariga mais bonita do império. Depois, olhando para o rosto sorridente dele, ela disse que o conde era o herdeiro da família Garden e que, exteriormente, parecia ser um homem muito simpático, mas que tinha obtido o seu estatuto através de sacrifícios ao diabo. E essa vítima era, naturalmente, ela, pelo que a rapariga não conseguia acreditar que ele fosse realmente assim, e não conseguia aceitá-lo até ao fim. Mas acabou por não sair da sua personagem e sorriu para o tio, dizendo que tinha um pequeno favor a pedir-lhe, e perguntou se podia visitar o avô antes do banquete desta noite. Mas ele ficou loucamente surpreendido com tal pedido, e depois informou-a desajeitadamente de que provavelmente não seria possível realizar tal encontro. Nessa altura, a conversa foi interrompida pelo pai, que perguntou se a filha podia ver o avô, nem que fosse só por um bocadinho. Mas o conde apenas informou, sem jeito, que o médico já tinha dito que ninguém podia entrar no seu quarto. Por isso, não tinha outra hipótese. Mas Henrique, descontente, limitou-se a dizer que não ia demorar muito, porque o pai gostava muito da neta. Por isso, quando a conhecesse, ficaria muito feliz. Nesta altura, a protagonista, baixando o olhar triste, disse que tinha feito muitas coisas no passado e que, por isso, queria pedir-lhe desculpa pessoalmente. Ao ver uma rapariga tão perturbada, o conde, animado, informou que a saúde do pai tinha, de facto, ficado muito mal ultimamente. Mas, de repente, na conversa, entrou Hamilton, loucamente assustado, que informou o pai de que concordava com a rapariga e que o avô considerava a Vrenya Garnet a sua neta preferida, e por isso tinha a certeza de que ela ficaria satisfeita. E assim, ela deu por si neste quarto, e, examinando o duque, pensou no facto de que só tinham passado 3 anos e ele já estava tão abatido, e olhando para o seu rosto abatido, não conseguia acreditar que aquele era o homem capaz de tudo. Depois disso, pegou na sua faca e decidiu testar algumas das suas teorias, aplicando-lhe um feitiço mágico. Depois de fazer um pequeno corte, a faca começou imediatamente a brilhar com magia multicolorida, e ao olhar para ela, a protagonista disse que era um desenvolvimento bastante interessante. Depois olhou para o homem à sua frente e pensou que ele estava finalmente a ser castigado pelos seus pecados, pois era o único responsável pela transformação do império num pesadelo. Porque, inicialmente, o seu império era próspero e distribuía corretamente o equilíbrio de poder entre os 6 duques e a família imperial, o que permitiu ao império alcançar um sucesso incrível. No entanto, o equilíbrio foi quebrado pelo duque, e por sua culpa, a família governante foi destruída, e desde então, o seu império caiu nas profundezas do inferno. Depois de olhar para o homem à sua frente com um olhar insanamente desdenhoso,
Aurania Garnet perguntou-se se ele também não deveria ter ido para a Dina há muito tempo. Depois de o olhar com atenção, reparou que à sua volta já começavam a circular demônios que esperavam a sua morte, e afirmou que todos os demônios deste lugar há muito que esperavam a sua morte prematura. Depois, ela, inclinando-se sobre ele, informou-o de que ele seria amaldiçoado até pelos demônios, e que deveria sentir a dor de todos os inocentes que gritavam por sua culpa. Quando saiu do quarto dele, onde o tio e o pai a esperavam, a rapariga disse que já se tinha despedido. Depois disse que achava que o avô estava muito contente por a ver, porque abriu os olhos e disse-lhe qualquer coisa. Ao ouvir isto, o tio ficou loucamente surpreendido e perguntou-lhe com entusiasmo. Garnet foi apenas calmamente informada de que o seu avô tinha, de facto, falado muito claramente. Depois, olhando para o homem com um olhar loucamente atento dos seus olhos escarlates, afirmou que o conde estava a ficar nervoso, o que não era de estranhar, uma vez que ele era responsável pela morte do pai. Nesta altura, defendendo a protagonista, o seu pai disse que Aurora Garnet não se podia ter enganado, e que por isso, o mais provável era que o pai deles já tivesse acordado. O conde, apenas agitado, começou a gaguejar e disse que, antes, tinha apenas pensado que a previsão estava correta. Nesse momento, o protagonista, distraindo-os de uma conversa tão séria, sorriu e disse que seria melhor discutirem o assunto quando se juntassem todos para uma refeição, e então falariam de tudo. No final, a protagonista, depois de ter mudado de roupa com a ajuda da sua criada para outras roupas adequadas ao jantar, dirigia-se para a sala de jantar, e a rapariga entusiasmada perguntava se a sua patroa estava confortável. E esta assegurava que estava tudo bem e que estava realmente a divertir-se. Mas, nesse momento, é abordada por uma senhora que lhe pergunta: desde quando é que Aurania Garnet se tornou tão cortês, pois ela sempre tinha sido absolutamente não? Ela era uma baronesa que geria as criadas da família Garnet. A protagonista olhou calmamente para ela e disse-lhe que não viam a baronesa há muito tempo, e a mulher apenas sorriu e disse que o patrão estava muito preocupado com a rapariga. A baronesa sorriu e disse que estava muito curiosa para saber o que o duque tinha dito, e acrescentou que, no entanto, Aurania Garnet ia ser imperatriz em breve, e aparentemente, por essa razão tinha mudado. O pai, que chegou mesmo a tempo de dizer à baronesa que não se devia comportar assim com a filha, agradeceu-lhe o interesse, mas disse-lhe que ele é que mandava na educação da filha. Depois disso, a protagonista, olhando para a baronesa curvada, pensou que talvez esta mulher ainda estivesse aqui apenas porque partilhavam uma linhagem comum, apesar de ser insanamente desagradável. Nesse momento, a baronesa curvada disse desajeitadamente que compreendia o comentário e pediu desculpa por ter sido rude. Mas Aurania Garnet apenas sorriu alegremente e disse que não tinha acontecido nada, e que toda a situação tinha surgido devido à preocupação insana da baronesa com ela. Depois, pensou que tal relação não tinha nada a ver com ela. Mas, não se apercebendo da situação, a rapariga dirigiu-se para o almoço, altura em que o tio, entusiasmado, disse que tinha algo importante a comunicar antes de partirem, pelo que chamou o médico. O homem que veio ter com eles disse que era o médico pessoal do duque e que gostaria de informar que o seu estado de saúde tinha começado a deteriorar-se decisivamente. E o médico apenas inclinou desajeitadamente a cabeça, informando-o de que, se a situação se mantivesse, o duque não teria mais de 6 semanas de vida e que lamentava profundamente que a sua vida não pudesse ser salva. Mas, nesse momento, foi encarado por Aurora Garnet, que se interrogava sobre a certeza que o homem tinha disso. O tio, excitado apenas olhando para esta imagem, perguntou à rapariga por que perguntava a ela. Este jovem era o médico pessoal do duque, mas ela disse calmamente que, quando estava com o avô, ele lhe tinha dito que desejava ter vivido um pouco mais. E essa frase deixou o conde horrorizado. Depois disso, a rapariga, colocando a faca na mesa com cuidado e olhando para ela, disse que, por essa razão, decidira verificar algo em segredo, mas não esperava tal resultado. E mostrando-lhes cuidadosamente o que estava em cima da mesa, informou-os de que essa faca era de material mágico e que até um pouco de veneno poderia causar tal reação. E perguntou-lhes se deviam acreditar nas palavras de um charlatão que nem sequer sabe que o seu doente foi mandado embora. Ao ouvir isto, o médico, entusiasmado, apenas informou a senhora que a sua brincadeira tinha ido longe demais e que não podia ser verdade. Mas ela estava loucamente séria,
olhando para ele com ar inquiridor. Se as suas palavras pareciam uma piada, ela explicou-as e informou-o de que se tratava de uma herança, e que se isso acontecesse por alguma ordem, a segurança do herdeiro do conde ficaria em dúvida. Nesse momento, o pai do protagonista levantou-se do seu lugar e disse que os guardas deviam agarrar imediatamente o médico e interrogá-lo, mas ele apenas explicou, entusiasmado, que não tinha qualquer conhecimento de tudo o que estava a acontecer. Mas, nessa altura, o protagonista disse que não podiam simplesmente agarrar esse médico. Porque não era assim tão simples. Porque o traidor ainda estava entre eles. E informou que este veneno foi fabricado, e a cor parece crescer no sul. Portanto, a sua toxicidade era extremamente baixa. Por isso, se não o tomares durante muito tempo, os efeitos passam. Por isso, ela disse que, para além disso, este veneno deve ser misturado cuidadosamente com comida, em pequenas doses. E baixou a cabeça e começou a ponderar o facto de que só havia uma pessoa na mansão que podia fazer tal coisa. E era a baronesa que cuidava pessoalmente do duque. Nesse momento, sem sequer esperar por ordens, os guardas começaram a levá-la para fora da sala de jantar e para as masmorras. E ela só se exaltou e jurou que estava absolutamente inocente e que aquilo não era obra sua. Nesse momento, a protagonista foi olhada pelo seu próprio tio com um olhar insanamente assassino. E ela disse que o assassínio na mansão Garnet era um incidente verdadeiramente horrível e pediu a opinião do tio. O envenenamento do duque chocou toda a família e cada um deles tentou encontrar o culpado. Mas a baronesa, que agora estava detida, nunca disse nada e afirmava constantemente que não sabia absolutamente nada. Pensando nisso, a protagonista apercebeu-se de que, aparentemente, a baronesa esperava ser salva pelo conde. Depois, sorrindo, pensou que tinham tido uma sorte tremenda por ela ter conseguido descobrir isso. Depois disso, estava prestes a comer a sobremesa e apercebeu-se de que tudo aquilo já não tinha sentido, pois tinha mudado o destino daquele homem. Mas, de repente, foi abordada pelo pai, que lhe disse que a rapariga tinha crescido muito bem. Mas ela só ficou nervosa, olhando em volta para os homens à sua frente, perguntando-se o que é que o pai queria dela, e ele calmamente informou-a de que tinha vindo falar e dizer-lhe algo. Sentada em frente, o pai perguntou-lhe com entusiasmo como é que a rapariga tinha percebido que o duque tinha sido envenenado. Mas o pai disse que era impossível a rapariga ter informações sobre venenos. A protagonista disse calmamente que tinha sabido disso por Santa Estela, quando esta a visitou, mas depois de acrescentar seriamente que como tinha sabido, onde tinha sabido e quem lhe tinha contado, não tinha absolutamente nada a ver com o pai. Depois disso, tendo olhado cuidadosamente para a cara de choque dele, informou-o de que não se importava de onde Estelle tinha obtido a informação, e disse-lhe que o homem não se devia preocupar, porque o que tinha acontecido não iria abalar a sua reputação. Mas o homem, com as mãos a tremer, perguntou: será que a filha pensava que ele estava preocupado com a sua honra? Porque ele não podia deixar as coisas como estavam e sugeriu que ela fosse imediatamente ao reino. Ela olhou calmamente para ele e disse-lhe que não ia fazer isso. Quando o pai ouviu isto, levantou-se imediatamente do seu lugar e disse que o seu dever era proteger a filha e que, se ela se tornasse duquesa, ele teria de pagar por tal ato. A rapariga apenas o examinou e ficou a pensar: será que o pai queria dizer que o tio a ia matar, tal como tinha envenenado a mãe? O pai ficou muito chocado quando soube disso, mas a protagonista disse calmamente que sabia disso, e que sabia que tinha sido o conde a matar a mãe e que era por isso. Aparentemente, o pai estava preocupado com a possibilidade de lhe acontecer o mesmo, e pergunta: por que é que elas fugiriam nesse caso? E olhou-o com atenção, perguntou: se ele sugere que ela fuja só porque estou habituado a isso e viveu assim toda a vida. Ele não conseguiu dizer uma palavra. E depois a rapariga continuou e disse que compreendia que era para o bem dele, mas que não tinha a certeza se era correto fazer aquilo, porque fazer uma vênia a um inimigo não era o que ela queria fazer, e que o próprio tio da dona do corpo poderia tê-la matado, e que também já tinha tentado matar o seu avô só para se apoderar dele. Refletiu que não fazia a mínima ideia de como a verdadeira Aurélia Garnet poderia estar a sentir-se neste momento. Quem poderia estar a ver? Mas ela nem queria saber. E então, a protagonista levantou-se nobremente e disse que nunca seria feliz se continuasse a fugir dos seus inimigos
ou a curvar-se perante eles, e pediu ao pai para pensar. Ela apercebeu-se que tinha acabado de provocar o Visconde com as suas palavras e ações. Ao mesmo tempo, Yuzen Peridot e o seu criado passeavam numa carruagem, e o seu ajudante disse-lhe que a cerimônia de despedida do duque teria lugar muito em breve e perguntou-lhe o que tinha mudado na decisão de Yuzen Peridot, porque ele tinha dito inicialmente que não queria ir, e perguntou-lhe por que tinha mudado de ideias de repente. Mas o jovem, olhando à sua volta com algum aborrecimento, informou-o de que tinham detectado anteriormente o aparecimento de escuridão e que havia um pedaço de tecido de um vestido no armazém e que, por isso, talvez conseguissem encontrar o seu proprietário. Depois, tirando cuidadosamente esse tecido, o homem informou-os de que o armazém se situava nos terrenos da família Garnet e que, se queriam encontrar a dona do vestido, deviam ter começado a procurar nesse mesmo sítio. Mas depois, o criado perguntou-lhes o que fariam no caso de conseguirem encontrar a dona do vestido. Mas Yuzen Peridot olhou calmamente para ele e perguntou. O jovem já se tinha esquecido do seu objetivo e, olhando cuidadosamente para o seu rosto preocupado, disse que a sua principal tarefa era matar esta rapariga. Neste momento, o protagonista está no telhado a observar a carruagem que chega ao seu quintal e a pensar que o demônio não mentiu mesmo e que ela, depois de ter sido sacrificada e de ter recebido um presente do diabo, brilhava mais do que todos os outros. Por fim, uma carruagem entrou no pátio e o mordomo anunciou que o chefe da família, o grão-duque Yuzen Peridot, tinha aparecido. Disse que era uma grande honra para eles o facto de ele ter decidido vir despedir-se do duque. Aurenia olhou com admiração para o jovem e disse que ele tinha crescido muito. Afinal, da última vez que se tinham encontrado, ele ainda parecia um cachorrinho, e ela já tinha recebido cartas dele, mas conhecê-lo pessoalmente era muito melhor. Depois, olhando-o pensativamente, apercebeu-se de que, se não fosse a situação em que se encontrava, já o teria ido cumprimentar há muito tempo. Depois pensou que era com este homem que ela tinha de ser o mais cuidadosa possível, mas no momento seguinte, ele virou-se e olhou-a atentamente. E nesse momento, olhando para o seu olhar atento, a protagonista ficou embaraçada, sem se aperceber de que tinha acabado de ser notada. Neste mundo, a família do Grão-Duque é a reencarnação dos anjos na Terra, e a sua missão, durante centenas de anos, foi destruir o grande demônio. Era a base do contrato que fizeram para os ajudar a sobreviver, bem como o seu dever. E a protagonista apercebeu-se de que era por isso que não podia encontrar-se com este jovem sem repercussões, mesmo apesar da história que os unia. Depois, caminhando resolutamente para o seu quarto, pensou que desejava loucamente poder fingir que não se conheciam, mas um deles tinha de morrer. Por isso, no dia seguinte, a protagonista foi à cozinha, e a empregada, entusiasmada, perguntou-lhe o que é que a rapariga estava a fazer, e ela explicou calmamente que queria fazer chocolate para os seus queridos convidados que decidiram visitá-los. E a empregada ficou a observar o processo. Nesse momento, depois de ter acabado de fazer o chocolate, pediu à rapariga que lhe desse forma e o arrefecesse. E a rapariga bateu palmas de contente e pediu à patroa que confiasse nela, porque ela era capaz de o fazer. A primeira coisa que fez quando saiu da cozinha foi encontrar-se com Yuzen Peridot e o seu ajudante. O ajudante, sorrindo alegremente, disse a Altria Garnet que não estava à espera de a ver aqui. E a rapariga só olhava para Yuzen com embaraço, e não conseguia acreditar que se tinham encontrado tão repentinamente, pelo que pensou que talvez devesse ter esperado por outro duque na sala de estar. Mas nesse momento, o jovem olhou para ela e sorriu, e disse que Aurenia Garnet cheirava suficientemente bem, e que por isso tinha a certeza de que a sobremesa estava pronta. Mas a protagonista disse que sim, porque tinham pessoas que vinham de longe e que precisavam de ser bem tratadas. Depois, pensando na empregada que estava agora a fazer chocolate, Aurenia Garnet afirmou que não era só fazer chocolate, mas um tipo de magia negra que selava a alma. Afinal de contas, ela tinha adicionado um pouco do seu sangue ao chocolate quando o estava a fazer, e era pouco provável que Yuzen Peridot desse por isso, mas isso ajudá-la-ia imenso no futuro. Depois, Yuzen Peridot disse que normalmente confiava este tipo de trabalho a criadas, mas a rapariga fez uma vênia e disse que não podia confiar a alguém um trabalho em que a sinceridade era importante. Depois disso, ela olhou cuidadosamente para o jovem e perguntou-lhe qual era a razão da sua chegada. Mas ao ver o seu olhar atento,
ele reagiu de forma estranha e ficou a olhar silenciosamente para ela, sem perceber o que se passava com ele. Nesse momento, o homem fez uma vénia e saiu imediatamente, dizendo que ia primeiro. E então a protagonista, olhando com receio atrás dele, pensou que talvez ele tivesse sido capaz de reconhecer a sua verdadeira identidade e quem ela realmente era. Mas depois, pensou no facto de que isso não poderia ter acontecido porque a sua posição era muito mais elevada entre os escalões da luz e da escuridão. Por isso, Yuzen Peridot só a reconheceria quando a visse a usar magia. Mesmo assim, ela teria de ter cuidado. Ao mesmo tempo, a assistente olhou de forma estranha para Yuzen Peridot e perguntou: o que é que ele estava a pensar e por que é que estava a comportar-se de forma tão estranha? Mas o homem apenas disse, com uma espécie de tristeza no rosto, que não percebia absolutamente nada do que se tratava. Depois, o seu assistente perguntou-lhe por que é que não sabia e se tinha decidido não usar o olho da justiça. Mas ele, pensando bem, disse que, mesmo que tivesse usado o olho, não tinha sentido qualquer poder mágico, embora não pudesse ter a certeza absoluta disso. Depois, limpando os olhos debaixo dos óculos, pensou que o grande demônio tinha o poder de enganar. O assistente perguntou-lhe do que se tratava, mas ele informou que não era nada de muito importante. Mas, enquanto caminhava e se lembrava dos olhos de Aurenia Garnet, pensou que não percebia por que é que, quando os seus olhos se encontravam, sentia que algo tinha mudado. E parecia que esta rapariga era uma pessoa completamente diferente, fazendo-o lembrar a sua falecida amada Stella. Pensou que tinha uma grande dor no peito ao pensar nisso, mas depois de se recompor, disse ao seu assistente que tinham de ser o mais cuidadosos possível com a Aurenia Garnet, pois ainda não se sabia se a rapariga estava ligada a isto. Por fim, depois da chegada do Grão-Duque, toda a família se reuniu aqui, com a presença do Duque Ametista ou do Abismo. Também a bênção da família do Duque Esmeralda, bem como a prosperidade da Duquesa Daimon e o entusiasmo do Duque Safira. Nesse momento, a protagonista, entregando-lhes alegremente um tabuleiro de chocolates que tinha preparado, pediu-lhes que os provassem e disse-lhes que eram muito bem-vindos à sua casa e que estavam gratos por terem decidido assistir à cerimônia de despedida. Marriott Damon, perturbado, ficou a olhar para Garnet Garnet, perguntou-lhe se tinha sido ela a fazer algo assim, mas ela informou-os de que não tinha muito talento e que, por isso, o sabor podia não ser perfeito, mas garantiu-lhes que tinha feito com todo o empenho. Nesse momento, a rapariga, provando o chocolate, comentou com admiração que era realmente delicioso e disse ao noivo que ele tinha mesmo de o provar. Aurenia Garnet olhou para eles com um sorriso e pensou que, mesmo observando pessoalmente os seus rostos simpáticos, o seu coração já não estava a vacilar. Mas, no momento seguinte, foi chamada pela tia, que olhou para ela com ar infeliz e lhe perguntou o que fazia ela aqui, e depois agarrou-a pelo braço e começou a levá-la para fora. E Aurenia Garnet apenas olhava para os convidados que chegavam e pensava que ainda não se tinha certificado de que todos provavam o seu chocolate, mas pensava no facto de as pessoas comerem chocolate sem qualquer dúvida, mas continuava sem perceber para onde a tia a levava. No momento seguinte, assim que ficaram sozinhas, a mulher deu uma bofetada na cara da rapariga e perguntou-lhe por que é que ela tinha começado a agir assim de repente. Deve ter vindo para cá com um plano estranho. Depois disse que, desta vez, não ia conseguir, enquanto a criada a amarrava. E a tia, ainda zangada, disse que era estranho que a rapariga tivesse mudado tão de repente. Depois, aproximou-se e olhou para ela com tristeza, perguntando-se como é que uma escumalha tão arrogante se atrevia a fazer-se passar por patroa nas suas costas. Depois, disse que provavelmente devia ter sido muito mais rigorosa com esta rapariga. E disse que Aurora Garnet ansiava pela sua atenção desde pequena, e lembrando-se da rapariga em criança, disse que a devia ter matado, pois ela não servia para nada. Depois, virando-se para lhe dar outra bofetada na cara, disse que, se a tivesse mesmo matado quando ela era criança, não teria tido tantos problemas com o seu comportamento, mas disse que Aurora Garnet tinha uma sorte tremenda por estar hoje muito ocupada. Assim, saindo pela porta, anunciou sorridente que Aurenia Garnet se sentaria aqui durante a cerimônia. Depois disso, a conversa continuaria, e ela parecia sentir uma grande satisfação. Depois disso, informou a rapariga de que não devia sequer pensar em fazer barulho. A protagonista reagiu com um sorriso,
porque se apercebeu que já tinha um plano e que tal atitude não ficaria simplesmente esquecida da sua parte. Como resultado, nessa altura, a tia foi ter com o marido e informou-o calmamente de que a rapariga tinha sido capturada. Ele apenas acenou com a cabeça satisfeito e disse que era realmente uma ótima notícia e que, agora que todos os distúrbios tinham sido eliminados, tudo iria certamente correr como planeado. Neste momento, a alegre e um pouco excitada criada pessoal da personagem principal dirigia-se para a cozinha e pensava que, tal como esperado, a sua patroa era realmente incrível e que todo o chocolate que tinha preparado tinha sido comido. Mas, nesse momento, Yuzen Peridot aproximou-se dela com o seu assistente e, virando-se para a rapariga, perguntou-lhe se também podia provar um pouco de chocolate. Mas ela apenas se desculpou sem jeito e disse que tinha acabado de deixar o último chocolate, que já tinha sido comido. Perante uma rapariga tão excitada, ele disse calmamente que estava tudo bem porque não tinha muita fome, mas todos comeram com tal apetite que ele próprio ficou curioso. Mas neste momento estava interessado na voz do conde, que informou todos de que a cerimônia de despedida tinha terminado e que o chefe da família Garnet, o Duque Thorne, estava agora em estado crítico. Por isso, era a altura de se despedir dele e informou todos os presentes de que se iria despedir deles. No final, todos se reuniram no templo, onde se leram as orações, e nessa altura, o pai da protagonista olhou entusiasmado para todos os convidados, sem perceber absolutamente onde é que a filha tinha desaparecido. Afinal, a rapariga provavelmente ouviu o sino tocar, o que significava que o serviço já tinha começado. Depois, com as mãos a tremer, percebeu que talvez lhe tivesse acontecido alguma coisa. Nesta altura, não consigo virar-me para o irmão, que com um sorriso lhe perguntou se estava bem, mas o homem apenas se agitou, baixou a cabeça e disse que estava apenas preocupado com o local onde a filha tinha desaparecido, porque ela não era o tipo de pessoa que se fosse embora numa altura destas. Depois, o irmão tocou-lhe calmamente no ombro e disse que devia ser difícil para a rapariga aceitar a morte do avô e que talvez estivesse a chorar algures e aconselhou-o a não se preocupar tanto, porque precisava de algum tempo sozinha. Mas, nesse momento, a protagonista já tinha conseguido libertar-se do seu confinamento e apercebeu-se de que os seus tios tinham sido suficientemente tolos para esperar que algumas cordas aprendessem. Nessa altura, o conde levantou-se do seu lugar e anunciou que estava na altura de anunciar o próximo herdeiro do ducado de Garnet. Depois disso, olhou em volta para todas as pessoas e disse que o título do ducado de Garnet seria assumido pelo conde de Rothen. Uma vez que o duque já tinha nomeado o conde como seu sucessor e todos os membros da família tinham concordado com isso, os chefes das outras famílias deveriam tratá-lo como um duque a partir de agora. Mas, nesse momento, ao levantar a mão, Yuzen Peridot olhou calmamente para o homem e perguntou-se por que é que ele tinha tanta pressa em tomar o lugar do duque. Afinal, não se pode fazer um anúncio imediatamente após o fim do funeral, e perguntou-se se haveria razões para isso. Para anunciar é aqui e agora. Mas o homem apenas informou com entusiasmo que o pai já tinha morrido e que iriam ficar tristes durante muito tempo, mas apesar de ser um acontecimento insanamente triste, a família não pode ficar de luto para sempre. Mas, nesse momento, a protagonista entrou na sala e disse que, nesse caso, queria que lhe fosse dado tempo para se despedir do avô. O tio olhou para a rapariga em choque e, literalmente, não conseguia acreditar no que via. Ela olhou para a cara dele e explicou que tinha ouvido o som da campainha e que queria vir imediatamente. Depois disso, a rapariga aproximou-se do avô e todos à sua volta perguntaram entusiasmados o que é que ela ia fazer. Mas ela disse calmamente que queria rezar pelo avô uma última vez e perguntou se podia recitar a oração de Santa Estela. Mas nesse momento, foi abordada por um dos convidados que lhe perguntou. Mas ela disse calmamente que a razão pela qual tinha escolhido aquela oração em particular era porque Estela era a santa mais importante do império. E assim escolheu a sua oração. Depois pensou que agora podia irritar os seus inimigos, mas não podia irritar Deus. Por isso, pede a Deus que não negue a sua oração. Depois, inclinou-se sobre o avô, virou-se para essa grande luz e disse que acreditava no seu amor. Por isso, pediu que essa luz os iluminasse. E também que Deus lhes perdoasse todas as suas más intenções e abençoasse todos os que aqui estavam reunidos, e os guiasse para o caminho da verdade,
e guiasse os pés dos seus inimigos pelo caminho do desespero, e que ilumine os homens de bem, para que a paz eterna chegue, e que os inimigos sintam os tormentos do inferno, contorcendo-se de dor. Depois, beijando a mão do avô, dirigiu-se a Deus e disse-lhe que, se Deus a amava realmente, queria que ele a abençoasse e a ajudasse a conseguir o que desejava. E nesse momento, para choque de todos os presentes, o avô abriu os olhos e olhou atentamente para a neta. Pouco antes deste acontecimento, o rapazinho foi abordado por um criado que o informou de que tinha recebido um convite. O criado apenas confirmou a sua conjetura e perguntou-lhe como é que ele podia saber disso. Mas ele informou-o calmamente que tinha recebido a revelação há poucos dias. Depois, recostando-se na cadeira, disse que a revelação era a de que poderia encontrar ali o seu destino. O criado ficou loucamente surpreendido e perguntou-lhe quem lhe o tinha predito. Mas o rapaz apenas informou calmamente que o tinha previsto para si próprio. Por isso, pode dizer-se que ele conseguia apenas prever o futuro e que, se fosse a cerimônia de despedida, poderia encontrar alguém lá. Alguém que era a própria poderosa Santa Estela, e depois, entusiasmado, olhando em volta da personagem principal, o rapaz percebeu que aquele devia ser o seu destino, e o seu destino era exatamente Aurênia Garnett. Enquanto o pai e o tio afirmavam com entusiasmo que o pai tinha recuperado o juízo, o protagonista limitou-se a olhar para eles com calma e a pensar no facto de ter ouvido o bater do coração do conde. E era o bater do coração de alguém que tinha medo que a verdade sobre o envenenamento viesse ao de cima. Mas, no momento seguinte, todos os convidados rodearam Abraham Garnett com entusiasmo e disseram-lhe o que era. Aparentemente, era o poder sagrado. E relataram que a última vez que tinham visto um brilho tão bonito tinha sido em St. A rapariga. Apenas calmamente disse que talvez durante a oração eles tenham sido abençoados pelos céus. E ela achou que não tinha outra escolha. E essa poderosa força das trevas ela recebeu do diabo por 600 anos de sofrimento. E mesmo que não fosse uma luz verdadeira, ninguém aqui seria capaz de saber sobre isso. Então ela pensou que nunca seria capaz de voltar à sua vida normal como uma santa, mas ela estava pronta para usar esse poder como sua arma. Depois decidiu que, usando esse poder, poderia demonstrá-lo para lembrar a todos os presentes o crime contra Santa Estela, para que todos continuassem a viver com muito medo. E assim foi. E todos os presentes ficaram chocados por Aurênia Garnett ter recebido a bênção de Deus. Olhando para Mea, a nervosa fiandra, a protagonista afirma que o seu poder de luz é muito pequeno em comparação com o poder que tinha na sua vida anterior. Nesse momento, o pai protegeu a rapariga de todos os presentes e pediu-lhes que parassem e não questionassem a filha sobre tudo o que tinha ou acontecido, pedindo depois desculpa e dizendo que a saúde da filha estava muito frágil, pelo que deviam voltar para trás. Eles tentaram dizer mais alguma coisa, mas o homem apenas cobriu a rapariga com ele e disse-lhes que era mesmo a altura de os deixar em paz. Depois, olhou atentamente para a filha, perguntou-lhe se estava bem e disse que deviam ir embora. Depois, puxou a filha com ele e disse ao mordomo para preparar a carruagem, pois tinham de levar a Aurélia Garnett para longe. Mas, nesse momento, ela puxou da mão e disse-lhe que estava tudo bem. Olhou para ele com atenção e perguntou-lhe se o pai devia ir visitar o avô, e avisou-o de que, mesmo que se sentisse mal, não lhe pediria para tomar conta dela. Explicou-lhe com um sorriso que ela e o pai nunca tinham sido suficientemente próximos, e, para ser sincera, sentia-se um pouco desconfortável. Depois, sonhou com Santa Estelle, ou seja, com a sua vida passada, e lembrou-se de como se tinha convencido de que, se rezasse bem, poderia tornar-se verdadeiramente parte da família. E se queria que o seu noivo a amasse, também tinha de rezar constantemente para que fossem felizes juntos. Mas, no momento seguinte, o diabo, estendendo-lhe as mãos, informou-a de que as orações da rapariga eram tão sinceras que, finalmente, tinham chegado até ele. Depois disso, agarrou-lhe na mão e disse-lhe que ela era uma criança bastante tola e que, por isso, estava pronto para a encher de amor. E, nesse momento, a rapariga acordou e não percebeu nada. Por que é que estava a ter um pesadelo tão grande neste momento? Nesse momento, uma criada preocupada veio a correr ter com ela, olhou-a e perguntou-lhe se estava bem, mas Aurênia Garnett garantiu-lhe que estava tudo bem e que ela estava apenas a ter um pesadelo.
Ela estava a suar muito, mas Aurenia Garnet garantiu-lhe que estava tudo bem e que ela estava apenas a ter um pesadelo. Depois, a empregada animada continuou e disse à rapariga que provavelmente se devia aos acontecimentos de ontem. Quando soube disso, a protagonista interrogou-se sobre o que teria acontecido a seguir. E a criada, sorrindo alegremente, disse que o duque andava à sua procura e que, por isso, ela devia fazer imediatamente as malas e ir ter com ele. Acabou por fazê-lo, e quando entrou no quarto, viu o avô alegre, que estava muito contente por ver a neta, porque finalmente podia esperar por ela. O homem perguntou então à sua neta como é que ela tinha conseguido desenvolver o seu poder tão rapidamente, mas Aurenia Garnet sorriu e disse que estava apenas a pensar no seu avô e a rezar por ele com todo o seu coração. Nesta altura, o homem deitou-se novamente na cama para não ficar sobrecarregado, e sorrindo, acariciou alegremente a cabeça da protagonista e informou-a de que a sua princesa estava loucamente preocupada com o avô. A rapariga apenas sorriu e disse que o poder sagrado de Abrenia Garnet era muito mais forte do que o de Fiandra, pois o seu corpo não só estava recuperado, como rejuvenescido. A rapariga apenas sorriu e disse que o seu avô a tinha sobreestimado. Mas depois lembrou-se que, quando fez o contrato com Hamilton, também lhe tinha encurtado a vida. E assim, o corpo do duque tinha sido rejuvenescido durante 6 meses. Por isso, sorriu e disse que ainda não percebia como é que aquilo tinha ainda acontecido, mas que estava loucamente feliz por ele ter conseguido acordar, e o avô só se perguntava como poderia retribuir a sua neta por tal salvamento e perguntou o que é que ela queria, porque ele estava pronto a fazer qualquer coisa. A protagonista apenas anunciou sorridente que queria que o duque a ajudasse a romper o noivado com o príncipe Grow e a arranjar um casamento com o grão-duque de Peridotto. O avô olhou-a com entusiasmo e perguntou-lhe: será que ela queria mesmo romper o noivado com o príncipe herdeiro? Mas ela convenceu-o de que era mesmo esse o seu desejo. Depois, o homem, olhando atentamente para a neta, disse que ela devia perceber que não era assim tão simples. Afinal, a jovem tinha feito este noivado sozinha. A protagonista só pensava no facto de Absoluta não saber que era desejo de Aurenia Garnet casar com o príncipe herdeiro, pelo que isso a surpreendeu muito. Nesse momento, ouviu-se a voz do duque, que disse que não era assim tão difícil romper o noivado e que não precisavam de se aproximar da família imperial. Mas ele tinha de saber a razão pela qual a rapariga mudara de ideias. Mas ela exalou e anunciou com toda a seriedade que queria ser membro de uma granada leal. Não uma imperatriz sem influência, e queria ser o orgulho da família que brilha à sua luz. A rapariga pensou então no facto de o símbolo da família Aurenia Garnet ser a romã. No entanto, a sua lealdade não pertencia nem a uma dinastia, nem a uma nação, mas apenas à sua família, em prol da prosperidade. Nesta altura, o avô riu-se e disse que não esperava de todo que o protagonista tivesse tal desejo, e questionou-se. O avô riu-se e disse que não esperava tal desejo da personagem principal, mas a rapariga, que se lembrava da sua vida passada com um sorriso, disse que houve um acontecimento na sua vida em que quase morreu e que era por isso que queria mudar a sua vida. Depois, olhando atentamente para a rapariga, o avô diz que, aparentemente, Aurenia Garnet ficou muito assustada com o acidente, mas que ela lhe assegurou que estava tudo bem e que não tinham nada com que se preocupar agora. Tendo ouvido o seu desejo e visto a sua determinação, o homem concordou e perguntou-lhe por onde queria começar a fazer parte dos fiéis. Mas, nesse momento, a protagonista, com um sorriso maroto, informou que a melhor ideia seria começar por encontrar o envenenador do seu avô. Afinal de contas, eles tinham invadido o coração da família. Por isso, ela tinha de descobrir quem era o responsável e fazer com que essa pessoa aceitasse a morte mais horrível possível. Nessa altura, o homem pensou no facto de a sua neta não estar a brincar quando disse que queria ser fiel e que era muito melhor do que o seu próprio filho, Henrique. E pensou que devia ter vigiado melhor o seu filho, pois suspeitava que ele tivesse sido envenenado. Depois, olhou para a neta e perguntou-lhe se precisava de ajuda para apanhar o criminoso, mas ela disse que não recusava e que gostaria de visitar a baronesa pessoalmente. O homem apenas sorriu alegremente e informou-a de que tinha dado o seu consentimento total e avisou-a de que iria contactar o príncipe herdeiro hoje e que ela não precisava de se preocupar com ele a partir de agora. De seguida, perguntou cuidadosamente à neta:
Por que razão queria casar com Jusen? E ela sorriu e disse que, se casasse com ele, poderiam obter o grão-duque. E ao contrário dos outros, ela só pensava nas vantagens que a sua família poderia obter. Porque a situação atual do ducado era tão má que todos os descendentes diretos morreram há 15 anos. Para que, quando casasse com Jusena, a granada pudesse também engolir o ducado por completo, e ela gostaria que a granada brilhasse mais do que qualquer outra pedra dos 6.